Mateus 26, 21 diz o seguinte: Durante o jantar, Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade, um de vocês vai me trair. No mesmo capítulo, no versículo 31, diz o seguinte: E Jesus disse aos discípulos: Esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as escrituras sagradas dizem: Matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. No capítulo 26 do livro de Mateus, é aquele capítulo que mostra a preparação de Jesus para a crucificação, né? É aquele momento de ceia que ele tem com os discípulos, depois eles vão até o Getsemane orar, e aí Judas dá o sinal, né, o beijo em Jesus, mostrando ali quem era o Jesus, e ele vai preso, e aí começa todo aquele momento para a crucificação. Mas enquanto eu estava lendo esse versículo, esse capítulo, Deus me fez pensar no foco dos discípulos e não no próprio Jesus. E também o quanto Jesus estava preparando eles para momentos de tentação que eles iriam sofrer enquanto Jesus estivesse sendo crucificado. Jesus, ele sabia que eles ali seriam tentados a trair Jesus, a abandonar Jesus, e por isso ele preparou os discípulos para esse momento. E Deus falou muito comigo o quanto nós também somos preparados por Deus momentos antes de nós entrarmos em uma tentação. O próprio Jesus avisou os discípulos que um iria tentá-lo, que todos eles iriam abandoná-lo. E quantas vezes o Espírito Santo também nos avisa quando nós estamos prestes a cair em um momento de tentação: olha, você vai errar nisso, você vai mentir assim, você vai cometer tal pecado. E nós temos o Espírito Santo, ele fala ao nosso coração, ele fala como a gente chama de consciência, mas para nós que somos cristãos, nós sabemos que é o Espírito Santo nos incomodando, nos mostrando aonde nós vamos cair, né? E além disso, depois, mesmo sabendo de todos esses erros que os discípulos iriam cometer, Jesus, ele tem ali a ceia com os discípulos. E a ceia, ela representa o quê? A comunhão. Então, Jesus mostra para eles que momentos antes de uma tentação, de um momento difícil de tentação, a gente precisa ter um momento de comunhão com Deus, para que a gente se fortaleça, para que a gente tenha o nosso espírito fortalecido e não a nossa carne, né? Para que a gente possa enfraquecer a nossa carne e fortalecer o nosso espírito. Então Jesus ali, ele tem aquele momento de comunhão, de prazer com eles, de dividir o pão, de dividir o vinho. E aí, depois ele leva os discípulos para orar no jardim do Getsemane. E nesse momento, o que acontece é que Jesus fica orando e os discípulos, eles dormem. E Jesus fala assim, até no versículo 40. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Então, o que Jesus nos leva a pensar aqui é que toda vez que a gente vai cair num momento de tentação, a gente sabe, a gente está vendo que a gente vai entrar num momento que a gente vai ser tentado, a gente precisa primeiro ouvir, dar voz ao Espírito Santo, ouvir o que ele está dizendo para nós e não negar, como os discípulos acabaram negando quando Jesus afirmou que eles fariam, mas a gente tem que saber que o Espírito Santo está nos informando que a gente vai acabar caindo numa circunstância. E também a gente precisa ter mais comunhão com Deus, né, que é o que a ceia representa aqui nesse capítulo. E também nós precisamos orar e vigiar, que é o que Jesus deixa aqui bem claro, para que a gente não entre em tentação. Que a gente, quando a gente puder antever um momento de tentação como esse, que a gente possa entrar nesse passo a passo que Jesus mesmo nos ensinou, né, para que a gente tenha nosso espírito fortalecido, a nossa carne enfraquecida. Deus abençoe você.